E como se, vamos supor assim, como é que se explicaria, né, esse abandono afetivo, né? Quais são exemplos que a gente podia dar, assim, desse abandono, né? Como eu te estava comentando contigo antes do programa, um exemplo, eu sempre dou esse exemplo, assim, ó, de tu chegar, às vezes, ser nomeada curadora e chegar e encontrar um idoso numa situação boa financeiramente, né? Uma pessoa que tem uma boa renda, que tem recursos, que poderia estar numa situação assistencial muito melhor, desde alimentação melhor, desde roupa de cama, de banho, de cuidados, né? Mas a família está com um litígio por quem vai, quem cuida, quem é que está controlando o dinheiro, quem não está. E, de fato, aquela pessoa que teria recursos para estar muito melhor, para estar muito bem assistida, não está. E o que não se vê nesse cenário que é o pano de fundo? Exatamente cuidados como convivência familiar, dignidade, uma velhice digna, né? Um cuidado médico, Esse uma regularidade. chega no idoso depois que tá mal cuidado. Tá sem banho tomado, tá com Exatamente. barba para fazer, o cabelo não tá cortado. Exatamente, questões de higiene, questões de saúde, né, assim, de cuidado preventivo, de assistência mesmo. Essa pessoa pode ter um geriatra que vai em casa, não precisa tirar de casa, ela tem recursos para isso. Mas estão usando os recursos dela para ela, Eu fico né? pensando assim, eu às vezes tenho que tomar um remédio e às vezes me esqueço de tomar o remédio. Que estou bem, né, minha saúde, né? Agora imagina uma pessoa que já está com uma idade avançada, está debilitada e às vezes não é um remédio, são vários remédios para tomar durante o dia em vários horários. É muito fácil esquecer. Então, ter uma pessoa para cuidar é fundamental, né? Exatamente. E às vezes a gente vê até uma situação assim, tu organiza toda essa assistência, todo esse suporte, né? Mas aquele idoso não é visitado, aquele idoso não participa do convívio familiar. Onde está a família dele, né? Então tem uma pessoa lá que está administrando, mas onde está a família dele? Como é que está? O olhar para o idoso, ele é mais delicado porque as pessoas têm uma resistência em lidar com o fim. Né? Então a gente fala muito assim, ó, a criança, como é que ela vai se formar, né? Quando existe o abandono afetivo, por exemplo, do pai, né? Paga alimentos, paga tudo, mas não convive, não participa, não visita. Isso é muito sofrido, mas a gente enxerga assim, ó, e tem uma vida toda pela frente. O idoso não tem uma vida toda pela frente, né? Então a assistência ela tem que ser mais imediata. E ela, com certeza, as pessoas têm uma resistência em olhar para o fim, né? É mais triste, né? E falar sobre isso, né? Tipo, falar de coisas, tipo, como é que vamos planejar, como vamos se organizar, né? Como vou te dar mais conforto. Isso é uma coisa difícil, até um tabu. Não sei se é delicado e ao mesmo tempo um tabu, né? Até quando se fala em sucessões, se fala muito sobre essa questão de tabu, né? Exatamente. A gente fala muito de, como eu estava comentando contigo, de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, mas as pessoas têm uma resistência e nós, como profissionais, a gente tem que trabalhar também isso, né, para mostrar para as pessoas que ultrapassar essa barreira da resistência é melhor. Até porque quando eu falo no abandono afetivo do inverso, do idoso, a gente também tem que olhar para nós, né? Como é que a gente está se programando? O que a gente pensa em tudo em questão previdenciária, assistencial, né? A gente tem no direito, a gente tem vários instrumentos que podem ser usados para isso, né? Vou dar um exemplo para vocês bem interessante, que é, por exemplo, eu posso manifestar a minha vontade com relação a quem eu quero que, numa hipótese da minha incapacidade, seja nomeado meu curador. Importante. Né? Isso é um planejamento. Né? Isso é um planejamento. Isso está no testamento, né? Isso tu tem instrumentos, né, que tu pode usar no direito para isso. E isso é um planejamento de vida, não é um planejamento sucessório, né? Porque eu estou planejando para mim, ainda viva, é um planejamento de vida, né? E nós temos instrumento para isso. Então, a partir do momento em que a gente olhar, e por isso que eu trago tanto essa situação também do abandono afetivo do idoso, pode ser que a gente olhando para isso, a gente passe a se preocupar com isso e use desses instrumentos, né?